Amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, possa estar com cada um de vocês. Mais uma vez, meditando o Evangelho do dia, aqui dentro desse programa lindo, Tempo de Recomeçar. Vinde, Espírito Santo, e enchei com os vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor com um fogo abrasador. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículo de 30 a 37. E assim nos diz o Senhor neste dia. Tendo partido dali, atravessavam a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava os seus discípulos: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam estas palavras, e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em Cafarnaum, Jesus perguntou-lhes: Do que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando o menino, colocou no meio deles, abraçou e disse-lhes: Todo que recebe um desses meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vimos no evangelho de hoje, então, que Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. E Jesus mais uma vez ensinava seus discípulos e ele fez o prenúncio da sua paixão e de tudo aquilo que ele deveria sofrer para salvar a humanidade, salvar a cada um de nós. E segundo o Evangelho, Jesus dizia: o Filho do Homem terá que ser entregue nas mãos dos homens e que eles o matariam, mas que em 3 dias após a sua morte, ele ressuscitaria. Até mesmo porque nós não celebramos um Cristo morto, um Cristo fracassado, mas um Cristo que tem poder, um Cristo ressuscitado, o Todo-Poderoso, porque Cristo vive entre nós. Só que os discípulos, eles continuavam sem entender esse anúncio que Jesus faz da sua morte, mas principalmente da ressurreição dele. Mas os discípulos ficaram compungidos de medo, cheios de medo, e não perguntavam ao mestre o que tudo isso significava. E depois então eles chegam, segundo o evangelho, em Cafarnaum. E já estando em casa, Jesus pergunta: Ei, o que vocês estavam discutindo? Do que vocês falavam ao longo do caminho? Mas eles, com medo, com vergonha, ficaram que calados, porque durante o caminho eles discutiam quem era o maior, quem era o mais importante entre eles. A palavra que nos chama a atenção diz que Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse. Ou seja, ele senta e chama aqueles discípulos que estavam com ele, aquelas pessoas mais chegadas, e diz: Ei, vem cá que eu quero lhe ensinar mais uma coisa, talvez a mais importante delas, mas prestem atenção naquilo que eu vou falar com vocês. E então Jesus diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida ele pega uma criança, então coloca no meio deles e abraça essa criança e diz: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Amados, as crianças no tempo de Jesus,
Elas eram criaturas insignificantes, não tinham condições de participar da vida social nem religiosa da igreja, ou seja, para comprovar mais uma vez que a opção preferencial da igreja é pelos pobres, é pelos marginalizados, é pelos excluídos da sociedade. E mais uma vez a discussão dos discípulos no caminho sobre quem era o maior, o mais importante, comprova mais uma vez que os discípulos não tinham entendido nada sobre o ensinamento de Cristo. E num primeiro momento, ele tenta explicar mais uma vez: ei, quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. O mesmo que Jesus fez com os discípulos, ele faz com cada um de nós, ao propor o quê? O seu discipulado. Precisamos estar consciente e entender como é a vida daquele que escolhe seguir a Jesus. A proposta de Jesus para cada um de nós é de vida e felicidade, mas ao mesmo tempo é necessário que nós passemos por momentos difíceis. As dificuldades então são próprias de quem assume a missão de ser missionário de Jesus. Assim como não existe Cristo sem cruz, não existe cristão sem tentação, sem provação, mas sempre tendo a certeza que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Sempre tendo a certeza que nada, nem ninguém é maior do que o amor que Deus tem por cada um de nós. E Jesus ainda nos ensina que o seguimento precisa necessariamente passar pela humildade. A palavra humildade vem do latim humus, que significa terra, ou seja, a camada orgânica do solo, que silenciosamente faz o seu papel, que sem alarde faz a semente germinar e dar frutos, e frutos de vida e frutos de santidade. Amados, nós somos mero instrumentos nas mãos do Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Nós anunciamos a palavra, que é a semente, mas quem a faz frutificar, quem a faz germinar é o próprio Espírito Santo de Deus. Ou seja, para anunciar o reino de Deus, para anunciar a mensagem do Evangelho, temos que viver o quê? O despojamento, a simplicidade como uma criança. Por isso, no Evangelho de hoje, nos oferece mais esse ensinamento, para que nós possamos meditar qual a nossa missão enquanto anunciadores do reino, enquanto missionário dessa messe do Senhor. Ou seja, para viver o reinado de Jesus, precisamos nos colocar no lugar do último e nos tornar servidores de todos, sabendo que os últimos no mundo serão os primeiros no reino de Deus. Oremos então, para que saibamos escutar com serenidade os ensinamentos de Jesus e possamos colocá-los em prática para sermos merecedores e fazermos parte do seu grupo e do seu reinado. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz com essa meditação, que para ser necessário ser anunciador da palavra de Deus, temos que praticar esse despojamento, essa simplicidade. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus, o nosso Deus maravilhoso que nos ama com amor incondicional. Fique na paz e até a próxima oportunidade. Deus os abençoe. Estivemos e vamos continuar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.